Câmara Municipal de Natal retoma a votação para decidir se Ranieri Barbosa retorna ao exercício de vereador. Programa de desligamento voluntário tem baixa adesão na UFRN. E ainda, o Centro de Detenção Provisória da Ribeira, na Zona Leste de Natal, foi fechado. Esses são os destaques dessa quarta-feira, dia 25 de outubro. O Feliz News está começando. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu nesta terça-feira em Ceará-Mirim um homem suspeito de integrar um grupo de extermínio responsável por vários assassinatos. A ação resultou na prisão de João Maria Rodrigues do Nascimento, de 43 anos, e foi realizada pela Força Nacional com o apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. O suspeito foi preso por meio de um cumprimento de um mandado de prisão preventiva e, segundo as investigações da polícia, João Maria era vigilante e atuava num grupo criminoso. Olha só, as zonas eleitorais de Natal passaram por mudanças a partir do dia 13 de novembro. Pois é, agora elas serão divididas por bairro. E vamos conversar com a nossa repórter Rita, que vai nos trazer mais detalhes. É contigo, Rita. É isso mesmo, João e Lívia. Vai ter aí esse rezoneamento das zonas eleitorais aqui da capital potiguar, mas o eleitor não deve ficar preocupado com relação ao número de título de eleitor, nem o local de votação, porque o TRE não vai mudar isso, não vai mudar nem o número do título, nem o local de votação desse eleitor, nem serão impressos novos títulos. O que vai mudar para alguns é apenas o número das sessões e as zonas, né? Para mais informações, o eleitor deve consultar aí o site do TRE na internet. Para quem vai fazer qualquer serviço de alistamento no Tribunal Eleitoral, revisão biométrica, esses serviços estarão suspensos do dia 1º ao dia 13 de novembro aqui no TRE do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, né, na sede na capital potiguar. E lembrando também que aqui em Natal funcionam a primeira, segunda, terceira, quarta e 60ª zonas eleitorais do Rio Grande do Norte. Portanto, o eleitor que por ser de alguma dessas zonas, deve ficar atento a esse rezoneamento aqui na capital potiguar. Lívia, João, volto com vocês. Obrigado pelas informações, Rita. Olha só, o programa de desligamento voluntário para órgãos federais, sancionado através de uma medida provisória pelo presidente Michel Temer, não despertou interesse aos funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E dos 65% dos funcionários aptos a participarem do programa, apenas uma pessoa decidiu aderir. Confira na matéria como seria na prática a aplicação desse programa de desligamento voluntário. Hoje, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte conta com cerca de 5.500 servidores, entre técnicos e professores. Para a pró-reitora de Gestão de Pessoas, o programa de desligamento voluntário lançado pelo governo federal não é uma alternativa eficaz para enxugar as contas públicas. Isso não é uma política boa para a instituição. Não podemos correr o risco de perder talentos dentro da instituição, e isso é um processo que a gente não vê, assim, vê com muita preocupação. Né? A gente está no momento que a gente não tem pessoas sobrando, pelo contrário, na instituição a gente tem ainda carência de pessoal em algumas áreas, de técnico principalmente, de docente também tem áreas que precisam ser reforçadas, e isso representa sempre um risco e uma preocupação. O servidor público federal que quer aderir ao programa de desligamento voluntário não pode, por exemplo, estar em estágio probatório nem respondendo a processo disciplinar. E se o PDV tivesse uma adesão alta por parte dos servidores da UFRN, haveria um prejuízo significativo ao serviço, já que hoje há um déficit de 30% no número de servidores. A gente precisa de pessoas e pessoas cada vez mais qualificadas para atender essas demandas. Então, temos um déficit sim, então não tem sentido falar em incentivar pessoas para saírem de alguma forma, ou pelo PDV, ou pedindo redução de carga horária, ou com licença incentivada, que essa é a proposta, né, do governo. O presidente do Sindicato dos Professores da UFRN também critica a medida do governo federal, pois reduzir gastos na educação pode gerar graves prejuízos no futuro. Qualquer redução de investimento na área da educação é catastrófico para gerações futuras e para a geração presente. Reduzir
gastos na educação é um tiro no pé de qualquer nação do mundo. Olha só, o Centro de Detenção Provisória da Ribeira, na Zona Leste de Natal, foi fechado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, SEJUC, nesta terça-feira. Através de nota, a SEJUC informou que os presos que estavam detidos na unidade foram redistribuídos no sistema penitenciário. Este foi o 8º CDP desativado este ano. A SEJUC afirma que outros CDPs também serão fechados, dando prosseguimento ao projeto de reestruturação do sistema prisional. O destino do prédio onde funcionava o CDP da Ribeira é estudado ainda pela SEJUC. Os agentes que atuavam lá foram designados para outras unidades. E veja a seguir, o governo do estado convoca 402 candidatos aprovados no concurso público da educação. E ainda a Câmara Municipal de Natal retoma a votação para decidir se Ranieri Barbosa retorna ao exercício de vereadora. É logo depois do intervalo, a gente volta já. E agora uma dica para as gestantes que desejam receber orientações com fisioterapeuta durante a gravidez. A Estácio Natal está com inscrições abertas para o curso de fisioterapia voltada às gestantes. E a nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes de como funcionará o curso. É contigo, Rita. É isso mesmo, curso de fisioterapia para gestantes. Muita gente deve estar se perguntando em casa como é que é isso, para que serve isso? E quem vai nos esclarecer estas informações é a professora de fisioterapia, Alane Macatrão, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Alane, né? Não Aline, Alane. Seja bem-vinda e já vai explicando para quem está em casa como é que vai funcionar esse curso e por que pensar numa temática como esta voltada para as gestantes. Boa tarde, né, inicialmente. Bem, a temática de falar um pouco, de abordar esse tema de gestante junto com a fisioterapia é justamente pensando num trabalho de parto ativo, menos doloroso e mais curto para as mulheres, principalmente que desejam parto normal e não têm o conhecimento da fisioterapia nesse público. E aí a gente vai trazer esses momentos, né, com palestras e workshops de práticas para gestantes. Então, as gestantes devem participar ou qualquer outra pessoa interessada? Como é que está aí o número de vagas, o público, como é que está? Na realidade, está um pouco limitado, né? Vamos oferecer 10 vagas inicialmente. O evento acontece dia 9 de novembro, pela manhã, de 8 às 11 horas. Então, assim, 10 vagas limitadas, então a gente está priorizando o público de gestante mesmo. Ok, e um atendimento também, um curso mais eficaz, né? Um público menor, a gente consegue passar melhor também o conhecimento. E as pessoas interessadas, né, para participar do curso, as inscrições são gratuitas? Como é que está aí essas 10 vagas? Pronto, as inscrições são gratuitas, é realizado vocês ligando para a Clínica Escola de Fisioterapia da Estácio, 3642-7531, onde vocês ligam prioritariamente no turno da tarde, para que deixe reservado a vaga de vocês e a gente entre em contato no dia antecedendo, né, o dia do evento. Alane, dentro da fisioterapia, então, quais são os temas específicos que serão abordados durante aí este curso? Pronto. Durante o curso, iremos abordar prioritariamente posturas durante o aleitamento materno, posicionamentos adequados, exercícios durante o trabalho de parto, em que a gestante ela pode realizar para que seu trabalho de parto ele seja mais eficaz em um menor tempo e menos doloroso. Com certeza incentiva aí também a muitas mulheres, né, a fazer um parto natural, que hoje muita gente tem medo, dor, enfim, são muitos mitos envoltos no trabalho de parto. Vocês querem quebrar também um pouquinho dessa barreira com o público feminino? Exatamente. Na realidade, queremos trazer de volta, né, o parto vaginal, natural, normal, que digamos assim, e eficaz, né, de forma que a fisioterapia possa estar atuando junto com essas mulheres e que esse público também desconhece a atuação da fisioterapia nesse processo, né? Então, assim, até alguns profissionais, a abordagem, o público em si, eles precisam ser mais identificados e divulgados em relação a essa temática. Essas técnicas da fisioterapia, por exemplo, quando não realizadas de forma certa, né? Por exemplo, a posição no trabalho de parto, a posição para amamentar, isso pode trazer prejuízos para a saúde da mulher, por exemplo?
Com certeza. Então, assim, precisa realmente de um acompanhamento, né, da fisioterapia e associado com toda a equipe, a enfermagem, a obstetrícia, os técnicos em si, tá? Para que a gente auxilie a gestante e que não aconteça nenhum prejuízo nem para a mãe e nem para o bebê, que é o que a gente preconiza. Professora, quais os tipos de prejuízo, então, que poderiam haver para a mãe e para o bebê nesse momento, então? Pronto, a gente pode terminar, né, prejudicando a dilatação, como também pressionando o bebê durante as técnicas mal realizadas, durante o trabalho de parto ativo mesmo da mamãe, né, da futura mamãe, e durante o processo de gestação, a gente pode estar acelerando um trabalho que na realidade não seria ideal para aquela mãe. E durante pós-parto, né? No momento pós-parto, que a mamãe está lá amamentando o seu bebê, muitas costumam ficar com aquele peso um pouco curvada, né? Com esses prejuízos maiores para a saúde da mãe neste momento, porque o período da amamentação geralmente é um período um pouco mais longo. Exatamente. Na realidade, as mamães, quando elas, assim que elas têm, principalmente as que são mães de primeira viagem, que não são acostumadas a ter um posicionamento mais adequado durante o aleitamento materno. Então, elas têm prejuízo muito a nível de coluna, dores, tensões, a nível de região de pescoço, região de lombar. E aí isso termina prejudicando nos cuidados mesmo com o bebê. Fora que também as mães que são submetidas à cirurgia cesariana têm a proteção da cirurgia, que já adquire um posicionamento para proteção de dor e automaticamente pode favorecer um posicionamento inadequado durante a amamentação. E essas orientações também serão dadas e fornecidas no curso de gestantes. Professora, não sei se você pode esclarecer um pouquinho da minha dúvida com relação à questão da atividade física durante a gestação, né? A gente sabe que tem que ter uma postura, refere-se também a peso que as mães podem pegar. Isso ajuda na gestação do ponto de vista da fisioterapia, a atividade física, a musculação durante a gestação? Ajuda, sim, com certeza. A atividade física, ela é indicada. Agora, as gestantes têm que ter um acompanhamento com o obstetra, o educador físico e o fisioterapeuta também estão juntos nesse processo. É muito comum hoje as gestantes procurarem um Pilates, que é um atendimento, termina sendo uma parte da fisioterapia que faz um atendimento mais especializado e específico para as gestantes, mas é indicado sim e ajuda consideravelmente o trabalho de parto, principalmente os partos normais. E, professora, muito obrigada por sua participação, por suas dicas tão valiosas, né? Faz o convite para as mamães que estão em casa, falar aí também do período de inscrição, porque são só 10 vagas. Exatamente. Então, vem logo, liga logo lá para Estácio, 3642-7531, reserva sua vaga, são 10 vagas. Estamos iniciando agora, depois da entrevista, já a abertura das vagas não tinha sido iniciado, justamente esperando divulgar para vocês, tá certo? Corre lá para fazer logo sua vaga. Professora, muito obrigada por sua participação. Então, fica a dica para as mamães de primeira viagem ou aquelas que não são mais de primeira viagem a participarem aí desse curso tão relevante sobre a fisioterapia durante o processo gestacional. Lívia, João, volto com vocês. Obrigado, Rita. É uma baita iniciativa da Estácio, né, Lívia? Com certeza. E aí quem está, as mamães que estão assistindo a gente, corre agora que a partir desse momento é que vão poder fazer essas inscrições. Apenas 10 vagas, né, João? Muito bacana, muito legal. Pois é, olha só, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O ex-deputado estadual Gilson Moura foi condenado por desvio de dinheiro público do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM. Além dele, outras 7 pessoas envolvidas no esquema também tiveram condenação por decisão da Justiça. Segundo o Ministério Público Federal, os desvios eram feitos através da nomeação de funcionários fantasmas em troca do aluguel de carros de som para sua campanha prefeito de Parnamirim em 2008. O esquema foi descoberto a partir da Operação Pecado Capital, que foi deflagrada em 2011. E olha só, depois do adiamento de ontem, a Câmara Municipal de Natal retomou nessa quarta-feira a votação para decidir se Ranieri Barbosa deve ou não retornar ao exercício de vereador. Ranieri Barbosa foi afastado das funções desde julho por decisão judicial. Ele é acusado de envolvimento em desvios a recursos públicos destinados à iluminação da capital de Natal.
A Câmara Municipal de Natal começou hoje por volta das 11 horas da manhã a votação do requerimento do vereador Cícero Martins, que poderá culminar com a volta de Ranieri Barbosa, afastado das funções por decisão da 7ª Vara Criminal de Natal, por suposto envolvimento no desvio de recursos públicos da Secretaria de Serviços Urbanos de Natal. Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao Poder Legislativo ter a palavra final no afastamento dos parlamentares, no caso específico do senador Aécio Neves, o vereador Cícero Martins elaborou o requerimento para apreciar as medidas cautelares impostas a Ranieri Barbosa. Cícero foi o primeiro a declarar voto, já que ele é o autor do requerimento e, para ele, as medidas impostas pela Justiça são excessivas, porque, ao contrário de Ranieri, que está apenas sendo investigado, existe vereador na Câmara exercendo o mandato, mesmo já tendo sido condenado pela Justiça. Este é o caso do vereador Luiz Almir, por exemplo. Eu acredito que não é o suficiente para o afastamento. Vou dizer por quê. Tivemos aqui a Operação Impacto, com 76% da Câmara condenada e mais de 80% da Câmara denunciada. Além de não haver afastamento de nenhum parlamentar, nós tivemos o retorno de vários desses parlamentares através do voto popular para esta casa. Nós tivemos situações não só semelhantes como essa, como o caso também de João Faustino, né, que foi execrado pela sociedade em um processo, acho que sinal fechado, e que depois que ele faleceu foi dada a absolvição dele. A votação foi adiada para esta quarta-feira por estar pendente um parecer da Procuradoria da Câmara que analisou a legalidade do requerimento. A rigor, a Procuradoria lançou um parecer dizendo da possibilidade legal, constitucional e regimental de apreciarmos o requerimento. Não foi pela volta imediata do vereador afastado, não. Ainda segundo o procurador, o disposto no artigo 53 da Constituição Federal restringe a decisão sobre a apreciação de afastamento de parlamentares apenas aos congressistas, deputados federais e senadores, o que não caberia ao Legislativo Municipal, ou seja, mesmo que os parlamentares decidam pela volta de Ranieri Barbosa, é a Justiça quem cabe a decisão final. Seria uma afronta a uma decisão judicial, entendeu? Então, o Poder Legislativo não deveria e nem pode fazer com que um outro poder decida fragilizando uma decisão tomada pelo Poder Judiciário, que é próprio para fazer, digamos assim, a apreciação da matéria, porque o foro eleito foi o da Justiça. A sessão foi suspensa por volta de 11h30 para a leitura do parecer da Procuradoria, e até o fechamento desta reportagem o requerimento ainda não tinha sido votado pelos 24 vereadores presentes. Vamos aguardar aí a decisão da Justiça, né? E ainda falando sobre política, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte decidiu não acatar o afastamento do deputado Ricardo Mota do PSB. A decisão havia sido determinada pelo desembargador Glauber Rego do Tribunal de Justiça em junho deste ano. A votação por 19 votos a 1 aconteceu nesta terça-feira. O decreto aprovado, segundo os deputados, segue a orientação recente do Supremo Tribunal Federal, que considerou que o Poder Legislativo pode votar decisões da Justiça quanto ao afastamento de parlamentares. Ricardo Mota foi afastado por 6 meses, desde o dia 8 de junho, por ser investigado em um esquema de desvio de dinheiro público que teria causado um prejuízo de 19 milhões de reais ao IDEMA. Fica aí a vergonha, né? Tantos políticos nossos, todos esses sendo investigados, vale a pena a gente reaprender nesse período a votar. Agora vamos ficar mais leve, vamos às notícias do esporte. Elenco abecedista faz greve por causa dos salários atrasados. E a segunda divisão do estadual estreia com goleada. Acompanhe agora o nosso Momento Esportivo. Olá! Depois do anúncio da greve dos jogadores por causa do atraso de
3 meses de salários, apenas alguns funcionários foram vistos circulando na dependência do ABC. O vice-presidente de futebol do Alvinegro, Leandro Arruda, deu algumas explicações sobre a situação. O dirigente afirmou que o clube ainda não foi notificado oficialmente sobre a decisão dos jogadores. Caso a diretoria não acerte os salários, os jogadores não entrarão em campo e o ABC pode sofrer derrota por WO para o Londrina no sábado, pela 32ª rodada da Série B no Frasqueirão. E foi dada a largada na 2ª divisão do Campeonato Potiguar. Com o segundo tempo avassalador, o Mossoró estreou com goleada. Após sair atrás no placar, a equipe do técnico Edinho Cardoso conseguiu a virada e bateu o Palmeiras do RN por 5-1 no estádio Nogueirão, em Mossoró. E o surf brasileiro vai ter 2 representantes nas quartas de final da etapa de Portugal do Circuito Mundial. Gabriel Medina, que ainda sonha com o título, e Miguel Pupo, que batalha para se manter na elite da competição em 2018, avançaram em Penite, assim como o havaiano John Flores, líder do ranking mundial. Então, muita sorte aí para os nossos representantes brasileiros. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Leono, pelas informações do nosso esporte. Agora uma notícia boa. O governo do estado do Rio Grande do Norte publicou hoje no Diário Oficial a convocação de 402 candidatos aprovados no concurso público para professor e também suporte pedagógico efetivos. Professores para atuar nas áreas de língua portuguesa, física, matemática, geografia, química, ciências biológicas e também religião foram alguns dos convocados para atender às necessidades encaminhadas pelas diretorias regionais de educação e cultura. E olha só, nos próximos 10 dias úteis, os convocados devem comparecer nos locais indicados no edital, levando toda a documentação. E veja a seguir mais notícias sobre o pagamento dos servidores do Estado. É logo depois do intervalo, a gente volta já. E olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje uma proposta de reajuste em 43% sobre o valor atual da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, a mais cara do sistema. Pois é, a proposta vai ser submetida à consulta pública, podendo sofrer mudanças ainda. Se o reajuste for aprovado, quando a bandeira vermelha patamar 2 for acionado, os consumidores deixarão de pagar os atuais R$ 3,50 para cada 100 kWh e passarão a pagar R$ 5,00 de taxa extra, já a partir de novembro. Notícia complicada, né? E olha só, plenário da Câmara vota denúncia contra Temer e ministros de oposição não registram presença no plenário, protestam no Salão Verde. E ainda, analistas tributários da Receita fazem paralisação de 24 horas nesta quarta-feira. Confira agora o nosso giro de notícias. O plenário da Câmara dos Deputados se reúne hoje para votar o pedido do Supremo Tribunal Federal para processar por crime comum o presidente da República, Michel Temer, e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. O presidente e os ministros são acusados de formar uma organização criminosa para ocupar cargos públicos e arrecadar propinas estimadas em 587 milhões de reais. Temer também é acusado de obstrução de justiça. O Planalto nega todas as acusações, tanto o presidente quanto os ministros só poderão ser investigados pelo STF se pelo menos 342 do total de 513 deputados se manifestarem contrários ao relatório de Bonifácio de Andrada. Por meio de voto, não. E mesmo nesse dia de decisão sobre o futuro da segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, deputados da oposição começaram o dia com um protesto no Salão Verde, aos gritos de "Fora Temer e investiga já". Um grupo deu uma volta com cartazes pelo Salão Verde. Mantendo a estratégia de não registrar a presença para dificultar o quórum na sessão, eles montaram um púlpito no local de onde se revezam em discursos contra o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, que pede o arquivamento da denúncia. Os contribuintes que precisarem de atendimento em unidades da Receita Federal terão dificuldades nesta quarta-feira.
Os analistas tributários do órgão fazem paralisação de 24 horas em protesto contra a demora no cumprimento de acordos salariais. A paralisação afeta tanto o atendimento nas delegacias regionais do Fisco, quanto a liberação de mercadorias nos portos e nos aeroportos. A suspensão atinge os seguintes serviços: emissão de certidões negativas e de regularidade, inscrições e alterações cadastrais, regularização de débitos e pendências, orientação aos contribuintes, parcelamento de débitos, revisões de declarações, análise de processo de cobrança e também atendimentos a demandas de outros órgãos. E agora a gente volta com mais informações sobre o pagamento dos servidores do Estado. É um grande vexame, né? Rita, qual que é a novidade dessa vez? Pois é, tem novidade sim, Li Feijão, e logo depois daquela grande manifestação de ontem dos servidores reivindicando o pagamento dos salários em dia, o governo do estado foi e anunciou o pagamento de quem recebe de R$3 a R$4.000, que o salário será acreditado no próximo dia 30. E lembrando que no último dia 14 receberam quem recebe de R$3 a R$4.000, né? E os servidores da administração pública do estado que recebem de até R$2.000, servidores da educação e aqueles da administração indireta também aí já receberam o pagamento. Com o pagamento dessa parcela do dia 30, o governo do estado quita aí 80% da folha salarial, mas ainda também não há previsão para pagamento dos servidores que recebem acima de R$4.000. Segundo o governo, eles vão seguir aí acompanhando as receitas do estado para anunciar aí quando recebem esse pessoal acima de R$4.000. Lívia, João. Obrigada, Rita, pelas informações. E assim a gente encerra a nossa edição de hoje. Você já sabe que pode colaborar nos enviando sugestões de pauta para o nosso contato no WhatsApp, que é o 987-014724, também pelo Instagram, no @TV Feliz. E você também pode assistir ao vivo a TV Feliz no nosso Facebook, que é o facebook.com/TV Feliz Oficial. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.